Eu confesso que eu demorei mais para gravar, porque a voz demorou um pouco mais para estabilizar hoje, porém, eu preciso te dizer, esse é um dos meus dias preferidos. Falei, vou focar em Juízes 16, incrível. Não, vou focar em Atos 20, maravilhoso. Eu não sei te dizer, só sei que esse é um dos meus dias preferidos. Ouça com atenção, ouça com cuidado, eu já vou começar direto. E envie para as pessoas que você sabe que o Senhor quer falar com elas. Então, sem mais delongas, Juízes, capítulo 16. Sansão encerra sua história da mesma maneira como viveu grande parte dela, carregando uma força sobrenatural, mas tratando com descuido aquilo que Deus havia colocado sobre sua vida. Ele sabia que havia sido consagrado desde o ventre. Conhecia a promessa, experimentava repetidamente o agir do Espírito, mas começou a se acostumar com o extraordinário. O problema é que cada livramento parecia fazê-lo acreditar que sempre poderia ultrapassar os limites sem sofrer consequências. Em vez de o poder de Deus produzir nele mais temor, Sansão passou a tratá-lo como se fosse uma capacidade pessoal que estaria disponível sempre que desejasse. Com Dalila, Sansão brinca perigosamente com o segredo de sua consagração. Por 3 vezes ele percebe que ela está tentando descobrir como dominá-lo e mesmo assim permanece ao lado dela, aproximando cada vez mais suas respostas da verdade. O cabelo não era uma fonte mágica de força, mas o sinal externo de uma vida separada para Deus. Ao permitir que esse sinal fosse removido, Sansão mostrou o quanto já havia desprezado a aliança. A frase mais triste do capítulo não é que ele perdeu os cabelos ou foi preso, mas quando diz, ele não sabia que o Senhor já se havia retirado dele. Sansão se levantou pensando, sairei como das outras vezes, porque ele estava tão acostumado a usar o poder de Deus que já não percebia a ausência da presença. É possível preservar movimentos, palavras, técnicas, aparência de força, enquanto por dentro a comunhão está sendo abandonada. Que Deus nos livre de tratar como comum aquilo que veio do céu, o dom, o chamado, a unção, o conhecimento da palavra, as experiências espirituais não são brinquedos, nem garantias de que podemos viver de qualquer maneira. Não basta saber que Deus existe, que Ele usa pessoas. Precisamos honrar a sua presença, temer sua santidade, proteger aquilo que carregamos. Sansão tinha força para vencer exércitos, mas não desenvolveu domínio sobre os próprios desejos. Foi capaz de arrancar portões, romper cordas, enfrentar inimigos, porém não percebeu que o maior combate acontecia dentro dele. O sobrenatural não substitui caráter e ser usado por Deus não significa automaticamente estar vivendo perto de Deus. Na prisão, humilhado e sem enxergar, Sansão finalmente clama: Senhor Deus, lembra-te de mim e dá-me força só mais esta vez. A oração ainda tem um desejo de vingança, mas mostra que ele reconheceu de onde sempre veio a sua força. Deus o ouviu e no último ato de sua vida, Sansão golpeou o domínio filisteu, cumprindo exatamente o propósito que Deus tinha com ele desde o ventre da mãe dele. Isso não apaga suas escolhas nem as consequências delas, mas revela uma graça que ainda alcança quem volta a clamar. O cabelo começou a crescer novamente antes que a situação mudasse, quase como um sinal silencioso de que Deus ainda estava trabalhando. A história de Sansão termina como um alerta e também como um chamado. Não espere perder aquilo que recebeu para reconhecer o valor da presença de Deus. Honre hoje o que o céu confiou a você. Partindo agora para Atos, capítulo 20. Mostra Paulo atravessando cidades, fortalecendo discípulos, aproveitando cada oportunidade para ensinar. Em Troade tem uma cena que eu particularmente acho muito engraçada. Paulo está em uma reunião que se estende, vai até tarde,
porque Paulo partiria no dia seguinte. Eutico estava sentado na janela e ele foi vencido pelo sono porque Paulo falava demais. Ele cai e é encontrado sem vida. Paulo desce, abraça o rapaz, anuncia: gente, ele está vivo. E ele volta e continua falando até o amanhecer. Depois, Paulo chama os presbíteros de Éfeso para uma despedida. Ele apresenta o seu ministério pela maneira como viveu, servindo com humildade, lágrimas e perseverança em meio às provações. Agora ele segue para Jerusalém, sabendo pelo Espírito Santo que prisões e sofrimentos o aguardam. Mesmo assim, ele declara: em nada considero a vida preciosa para mim, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Ele não desprezava a vida, apenas havia encontrado algo mais importante do que preservar o próprio conforto: cumprir a missão confiada por Cristo. Então Paulo entrega uma responsabilidade séria aos líderes: cuidem de vocês e de todo o rebanho. Antes de cuidar dos outros, o líder precisa vigiar o próprio coração. A igreja não pertence ao pastor, ao pregador ou a uma instituição. Ela pertence a Deus e foi comprada pelo sangue de Cristo. Paulo sabia que apareceriam lobos de fora e também pessoas de dentro tentando atrair discípulos para si. Por isso, pastorear não é dominar, construir uma imagem ou reunir seguidores pessoais. É vigiar, é ensinar a verdade, proteger os vulneráveis e amar pessoas com lágrimas. Quem foi colocado por Deus para cuidar precisa se lembrar de que está tocando em ovelhas que pertencem ao próprio Senhor. Ele cita uma palavra de Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. A força do ministério de Paulo não estava somente nas pregações, mas nos vínculos construídos, na verdade ensinada, na vida entregue. Que também possamos chegar ao fim de cada etapa sabendo que não escondemos a verdade, não usamos pessoas para benefício próprio e não fugimos da responsabilidade. Que a nossa maior preocupação não seja preservar uma posição, mas completar a carreira, guardar a fé e cuidar bem de tudo que Deus colocou em nossas mãos. Partindo agora para Jeremias, capítulo 29, eu quero trazer algo que me falaram ontem e eu não havia conectado. Mas Jeremias 29 acontece antes dos fatos narrados com Esdras e Neemias, e as histórias estão diretamente conectadas. Jeremias anuncia antecipadamente a promessa que começa a se cumprir em Esdras e continua no período de Neemias, que é o exílio, a espera, o retorno e a restauração. Os exilados queriam ouvir que tudo terminaria rapidamente, mas Deus envia uma orientação: ei, construam casas, plantem, casem, tenham filhos, cresçam e busquem a paz da cidade. Era como se o Senhor dissesse: vocês estão proibidos de abandonar a vida e esconder a luz que carregam. Babilônia não era a terra prometida, mas ainda era um lugar onde o povo de Deus deveria permanecer fiel. Eles não deveriam adotar os deuses da Babilônia, porém também não poderiam viver paralisados apenas esperando o dia da volta. Deveriam trabalhar, formar famílias, orar pela cidade e fazer o bem, porque a paz daquele lugar também alcançaria suas casas. O exílio era disciplina, mas não significava que haviam deixado de ser o povo de Deus. É nesse contexto que vem a conhecida promessa: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, pensamentos de paz, não de mal, para dar um futuro e uma esperança. Deus não estava prometendo uma saída imediata, mas garantindo que o sofrimento não era o fim. Antes do retorno, haveria 70 anos, sim. Muitos dos que receberam a carta talvez nem voltassem pessoalmente. A esperança bíblica não é a promessa de que tudo mudará amanhã, mas a certeza de que Deus continua escrevendo a história, mesmo quando precisamos viver por algum tempo em algum lugar que não escolhemos. Ele dizia: o período é longo, mas não é eterno. Eu não me esqueci de vocês. O Senhor também promete: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. A maior restauração não seria apenas territorial. Antes de levá-los novamente a Jerusalém, Deus queria trazer o coração deles de volta à sua presença.
Enquanto os falsos profetas ofereciam atalhos, previsões agradáveis, Jeremias ensinava o povo a viver com fidelidade e paciência. Há fases em que Deus não nos tira imediatamente do lugar difícil. Ele nos ensina a resplandecer ali. Continue construindo, plantando, servindo, orando e crescendo. O ambiente pode até parecer Babilônia, mas você continua pertencendo ao Senhor. E no tempo determinado, aquele que permitiu o exílio também sabe o caminho da volta. E para finalizar esse dia, que meu Deus, Marcos capítulo 15, coloca lado a lado Jesus e Barrabás. Barrabás era culpado, estava preso por rebelião e assassinato. Jesus era inocente e até Pilatos sabia disso. Mesmo assim, a multidão pede a libertação do culpado e a condenação do justo. Barrabás sai livre enquanto Jesus ocupa o lugar do condenado. Nós também éramos os culpados que não poderiam se salvar, mas Cristo tomou para si a sentença. Jesus não permaneceu em silêncio por falta de resposta ou fraqueza. Ele sabia que não estava apenas diante do julgamento de Pilatos, estava cumprindo voluntariamente a missão para a qual havia vindo. Vestido como rei para ser ridicularizado, coroado com espinhos e chamado ironicamente de rei dos judeus, Jesus era de fato o verdadeiro rei. Os homens zombavam porque imaginavam que o poder se prova descendo da cruz, mas Jesus demonstrou um poder ainda maior permanecendo nela. Ele poderia salvar a si mesmo, mas escolheu salvar a outros. Simão de Cirene foi obrigado a carregar a cruz pelo caminho, enquanto Jesus seguia. Ali, a humanidade lançou sobre ele desprezo, humilhação e acusações. Ainda assim, nenhum insulto conseguiu desviá-lo da vontade do Pai. O amor de Cristo não foi apenas declarado em palavras, mas foi sustentado até o fim. Na cruz, Jesus entra plenamente na dor humana e carrega sobre si o peso do pecado. Então, ao dar o seu último suspiro, a cortina do templo se rasga de alto a baixo. O caminho para a presença de Deus foi aberto pelo sangue de Jesus. Até o centurião romano que observava disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus, né? O que eu fiz? Enquanto muitos discípulos haviam fugido, mulheres que o seguiram desde a Galileia permaneceram. E José de Arimateia encontrou coragem para pedir o corpo de Jesus. Ele o envolveu em linho, colocou num túmulo, enquanto as mulheres memorizavam o lugar do sepultamento. Tudo parecia terminado. A pedra foi colocada, o corpo foi sepultado e o sábado se aproximava. Mas o silêncio do túmulo não significava derrota. O capítulo termina sem ainda mostrar o que Deus faria, lembrando-nos de que existem momentos em que a promessa parece encerrada atrás de uma pedra. Contudo, o rei que se entregou por nós não permaneceria morto. A cruz não foi o fracasso de Jesus, foi o lugar em que o amor venceu o pecado e preparou o caminho para a ressurreição. Querido Deus, obrigada, Pai, por este dia. Eu não sei nem o que te dizer, Senhor. Pai, que o Senhor nos livre de agir como Sansão, tratando os seus dons, o chamado, a unção, de qualquer forma, de qualquer maneira, que possamos honrar a Tua presença em nós, o Teu Espírito Santo em nós, que assim como Paulo disse aos líderes, né, cuidem de vocês, cuidem do rebanho, que possamos cuidar de nós, daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, que possamos completar a carreira, guardar a fé, ir até o fim, que possamos, independente do cenário em que estamos vivendo, que possamos continuar resplandecendo a Tua luz, plantando, crescendo, construindo, que o Senhor possa nos direcionar, que possamos crer na Tua soberania, do Deus que sabe o caminho, do Jesus que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Nós Te amamos e Te louvamos por este tempo, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te amamos. Amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 215 da nossa leitura.